Artigo 147. O presidente da mesa dispensará especial atenção à identidade de cada eleitor admitido a votar. Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira e, na falta desta, interrogá-lo sobre os dados constantes do título ou da folha individual de votação, confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor e mencionando na ata a dúvida suscitada. Parágrafo 1º. A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar. Parágrafo 2º. Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, tomará o presidente da mesa as seguintes providências. Inciso 1. Escreverá numa sobrecarta branca o seguinte: impugnado por F. Inciso 2. Entregará ao eleitor a sobrecarta branca, para que ele, na presença da mesa e dos fiscais, nela coloque a cédula oficial que assinalou, assim como a seu título, a folha de impugnação e qualquer outro documento oferecido pelo impugnante. Inciso 3. Determinará ao eleitor que feche a sobrecarta branca e a deposite na urna. Inciso 4. Anotará a impugnação na ata. Parágrafo 3º. O voto em separado, por qualquer motivo, será sempre tomado na forma prevista no parágrafo anterior. Artigo 148. O eleitor somente poderá votar na sessão eleitoral em que estiver incluído o seu nome. Parágrafo 1º. Essa exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no artigo 145 e seus parágrafos. Parágrafo 2º. Aos eleitores mencionados no artigo 145, não será permitido votar sem a exibição do título e nas folhas de votação modelo 2, nas quais lançarão suas assinaturas, serão sempre anotadas na coluna própria as seções mencionadas nos títulos retidos. Parágrafo 3º. Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificará previamente se o nome figura na relação enviada à sessão e, quando se tratar de fiscal de partido, se a credencial está devidamente visada pelo juiz eleitoral. Artigo 149. Não será admitido recurso contra a votação, se não tiver havido impugnação perante a mesa receptora, no ato da votação, contra as nulidades arguidas. Artigo 150. O eleitor cego poderá, inciso 1, assinar a folha individual de votação em letras do alfabeto comum ou do sistema Braille. Inciso 2. Assinalar a cédula oficial utilizando também qualquer sistema. Inciso 3. Usar qualquer elemento mecânico que trouxer consigo ou lhe for fornecido pela mesa e que lhe possibilite exercer o direito de voto. Artigo 152. Poderão ser utilizadas máquinas de votar a critério e mediante regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral. Capítulo 5. Do encerramento da votação. Artigo 153. Às 17 horas, o presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em seguida, os convidará em voz alta a entregar à mesa seus títulos para que sejam admitidos a votar. Parágrafo único. A votação continuará na ordem numérica das senhas e o título será devolvido ao eleitor logo que tenha votado. Artigo 154. Terminada a votação e declarado seu encerramento pelo presidente, tomará as seguintes providências. Inciso 1. Vedará a fenda de introdução
da cédula na urna, de modo a cobri-la inteiramente, com tiras de papel ou pano forte, rubricadas pelo presidente e mesários, e facultativamente pelos fiscais presentes. Separará todas as folhas de votação correspondentes aos eleitores faltosos e fará constar no verso de cada uma delas, na parte destinada à assinatura do eleitor, a falta verificada por meio de breve registro que autenticará com a sua assinatura. Inciso 2º. Encerrará com a sua assinatura a folha de votação modelo 2, que poderá ser também assinada pelos fiscais. Inciso 3. Mandará lavra por um dos secretários a ata da eleição, preenchendo o modelo fornecido pela Justiça Eleitoral, para que conste, alínea A, os nomes dos membros da mesa que hajam comparecido, inclusive o suplente. Alínea B, as substituições e nomeações feitas. Alínea C, os nomes dos fiscais que hajam comparecido e dos que se retiraram durante a votação. Alínea D, a causa, se houver, do retardamento para o começo da votação. Alínea E, o número por extenso dos eleitores da sessão que compareceram e votaram e o número dos que deixaram de comparecer. Alínea F, o número por extenso dos eleitores de outras sessões que hajam votado e cujos votos hajam sido recolhidos ao invólucro especial. A linha G, o motivo de não haverem votado alguns dos eleitores que compareceram. A linha H, os protestos e as impugnações apresentados pelos fiscais, assim como as decisões sobre eles proferidas, tudo em seu inteiro teor. A linha I, a razão de interrupção da votação, se tiver havido e o tempo de interrupção. A linha J, a ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas, porventura existentes nas folhas de votação e na ata, ou a declaração de não existirem. Inciso 4. Mandará, em caso de insuficiência de espaço no modelo destinado ao preenchimento, prosseguir a ata em outra folha devidamente rubricada por ele, mesários e fiscais, que o desejarem mencionado esse fato na própria ata. Inciso 5. Assinará a ata com os demais membros da mesa, secretários e fiscais que quiserem. Inciso 6. Entregará a urna e os documentos do ato eleitoral ao presidente da junta e à agência do correio mais próxima, ou a outra vizinha que ofereça melhores condições de segurança e expedição, sob recibo e em triplicata com a indicação de hora, devendo aqueles documentos serem encerrados em sobrecartas rubricadas por ele e pelos fiscais que o quiserem. Inciso 7. Comunicará em ofício ou impresso próprio ao juiz eleitoral da zona a realização da eleição, o número de eleitores que votaram e remessa da urna e dos documentos à junta eleitoral. Inciso 8. Enviará em sobrecarta fechada uma das vias do recibo do correio à junta eleitoral e a outra ao Tribunal Regional. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais poderão prescrever em outros meios de vedação das urnas. Parágrafo 2º. No Distrito Federal e nas capitais dos estados, poderão os tribunais regionais determinar normas diversas para a entrega de urnas e papéis eleitorais, com as cautelas destinadas a evitar violação ou extravio. Artigo 155. O presidente da Junta Eleitoral e as agências do Correio tomarão as providências necessárias para o recebimento da urna e dos documentos referidos no artigo anterior. Parágrafo 1º. Os fiscais e delegados de partidos têm direito de vigiar e acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante a permanência nas agências do Correio e até a entrega à Junta Eleitoral. Parágrafo 2º. A urna ficará permanentemente
à vista dos interessados e sob a guarda de pessoa designada pelo presidente da Junta Eleitoral.